Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz, muito. É verdade que, como nós acabamos de cantar, nós não estamos buscando nada para nós mesmos. Nós queremos dar prazer ao Senhor. Queremos alegrar o seu coração. Que bom que o Espírito Santo se fizesse audível, como foi no batismo de Jesus, e ouvíssemos uma voz penetrando neste salão dizendo: estes são os meus filhos, os meus amados, em quem eu me tenho comprazido. Mas nós não precisamos, assim, de uma manifestação desta natureza, desde que Ele, pelo seu Espírito que em nós habita, nos diga isto. Ainda que Ele não diga, este é o meu filho, meu amado, em quem eu me tenho comprazido, que Ele nos diga, este é o meu filho, meu amado, que está procurando me alegrar. A verdade é que na nossa vida, tanto na nossa vida como discípulos, como obreiros, nós aprendemos que alegrando o Senhor, nós também ficamos alegres, felizes. Jesus estava preocupado, muito preocupado com a felicidade das pessoas, do seu tempo e de todos os tempos. Porque a sua grande mensagem começava sempre assim: bem-aventurados, felizes. Eu me sinto um homem muito feliz e honrado por estar aqui com os meus irmãos. Seguramente, eu sou o mais velho de todos. Hein? Sou sim. Tem alguns até que parecem mais velhos, né? De vez em quando eu brinco com o meu querido Telmo. No passado, eu não brincava assim com ele porque não o conhecia, mas agora que eu o conheço bem e eu sei que ele é manso, então eu brinco nessa área. Mas às vezes eu faço também com o Ismael, o Jesus Orives, o Erasmo. Com todos eles eu posso brincar porque eu os conheço. E eles têm muita paciência comigo. Mas eu sou muito feliz ao lembrar de alguns amados que eu conhecia anos atrás, em vários lugares do Brasil, e outros que eu não lembrava, mas que se deram a conhecer e que me conheceram em outros lugares. O problema com os velhos é a memória. E eu estou muito feliz de estar no meio dos meus amados irmãos e poder trazer-lhes uma palavra que eu recebi do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós já sentimos o fluir do teu amor ontem,
sobre nós, enriquecendo as nossas vidas com a tua advertência santa, bondosa, edificante, a respeito de como deve ser a nossa vida de santidade na tua presença. E hoje nós queremos, Senhor, te ouvir. Apesar da voz humana e das limitações humanas. Ó Senhor, Tu que és Deus de misericórdia, tem misericórdia de nós. E faze-te ouvir. Oramos também, Senhor, pelas nossas esposas que estão reunidas, não muito longe daqui. Pedimos que Tu as abençoes e o Teu Espírito fale com elas. A Tua unção esteja sobre quem vai ministrar e sobre todas as irmãs. Queremos ouvir, Senhor, da Tua glória manifestada, onde quer que estejam os Teus. E já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler um texto que faz muito tempo que nós não lemos. Efésios capítulo 2. Como eu não tinha um texto específico para começar, quando estava ali e estávamos cantando, o Senhor disse o mesmo de ontem. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículo 13. Agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados
pelo sangue de Cristo. Amém. Queridos, Erasmo e eu não nos sentamos juntos para combinar nada sobre a palavra. Mas nós fizemos duas coisas. Ele orou por mim e eu orei por ele. E o resultado foi que o Espírito Santo nos fez começar exatamente da mesma maneira. Não sentamos juntos, não é, amado? Mas quando sentamos para meditar e orar, o Espírito Santo estava conosco. Ele é bom, maravilhoso. A única esperança do mundo está na igreja de Jesus, está em Jesus, que vive na terra pelo seu corpo, a igreja, da qual ele é o cabeça. E essa esperança está diretamente relacionada ao serviço, que nós nos acostumamos a chamar de ministério. Não sei bem porquê, senão como herança da palavra no original, o que põe, às vezes, um certo orgulho ou vaidade. Meu filho entrou para o ministério. Meu irmão agora é ministro do Evangelho. Se usássemos o serviço, a palavra serviço, todo o nosso orgulho e vaidade se sumiria, ia saindo de onde nós nos encontramos. As duas coisas, duas bases principais deste serviço, que afetam diretamente a igreja e pela igreja o mundo, a qualidade da vida dos servos, dos obreiros, e o caráter com a conduta desses obreiros, e a sua capacidade para realizar a obra. Isto é, os seus dons, poder do Espírito na vida deles, sua atitude para ganhar e edificar vidas. E estas duas bases estão intimamente ligadas e não se separam uma da outra. Eu repito, qualidade da vida dos obreiros e a sua aptidão em Cristo para realizar a obra. Neste falar com os irmãos queridos, sem formalidades, começaremos por enfatizar a imperiosa necessidade do nosso conhecimento daquele em cujo nome nós ministramos, nós servimos. Mas a maturidade, a estabilidade, a eficiência na vida e no serviço ao Altíssimo dependem, afinal, da nossa relação com o Pai. As introduções das cartas de Paulo, que andei olhando, quando me preparava para este falar, mostram a relação íntima do apóstolo com o Pai. Ele diz que prega o Evangelho
de Deus. Não é o dele. Mais tarde ele pode dizer, segundo o meu evangelho, porque agora o evangelho de Deus tinha se enraizado de tal maneira na sua vida que já não há mais distinção. Ele diz que apóstolo, que ele é apóstolo, isto é, enviado. Está aí uma boa troca que também a igreja podia fazer. Começar a deixar de lado o título de apóstolo e chamar de enviado só. Pronto, aí não haveria tantos. Ia diminuir o número e aumentar a qualidade. Não da parte de homem algum, ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai. Ele também revela essa intimidade com o Senhor em expressões como Cristo, meu Senhor. Tem um sentido muito forte no ministério deste homem, cuja memória nós reverenciamos e por cuja vida nós somos tão gratos a Deus. Cristo, meu Senhor, meu apostolado no Senhor. Não tem uma vez que ele fale nas suas cartas, apóstolo Paulo. E ninguém se referiu assim a ele. Sempre o apóstolo vem como um aposto, depois do seu nome. Paulo, enviado de Deus. Paulo, que é enviado no Senhor. O meu Deus, Deus a quem eu sirvo. Eu citei estas palavras de 1 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Gálatas 1:1, as introduções das cartas. Eu quero começar sobre esse nosso relacionamento com Deus. Depois dessas considerações sobre nossa relação com o nosso amado Pai, falaremos sobre o caráter do obreiro de Deus e, em terceiro lugar, tocaremos algumas questões que o tempo permita sobre práticas no ministério cristão, nas conjunturas da igreja hoje e no meio do qual nós estamos nos movendo hoje. Primeiro quero falar sobre dois aspectos de nossa relação com Deus. E aqui eu entro exatamente onde Erasmo entrou ontem. Somos filhos. Podemos dizer juntos? Somos filhos. Dê parabéns ao seu irmão que está com você, porque ele é filho de Deus. Não é agora. Nós oramos, pregamos, ensinamos, trabalhamos para trazer do mundo mais pessoas que se tornem filhos de Deus. Bem, mas
nós mesmos, precisamos ter e manter com Ele uma relação filial bem nítida, significativa, experimental, não apenas teológica. Eu sei que entre nós, o povo chamado, renovado, às vezes nós dizemos muito isso, que aquilo que pregamos não é uma teologia. E concordamos que deve ser uma experiência. Mas nós precisamos estar muito seguros disso, meus irmãos. Muito seguros. Já no passado nós nos asseguramos até a hora que começamos a cantar hoje, que nós já o recebemos. E Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle. Nosso amado Erasmo ontem nos falou bastante sobre isso. Filhos. É interessante, a palavra lá de João 1,12, que diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou de se tornarem filhos de Deus. É uma palavra que no original significa, é de um verbo que significa vir a ser, tornar-se, no sentido de vir a ser. Genestai. Vir a ser. E refere-se a um processo em que nós estamos, de filiação. É interessante, nós já somos, mas ainda não. É estranho, né, dizer isso. Isto é, a nossa condição real é de filhos, nós realmente somos filhos. Mas há dimensões em nossa relação filial com Deus que nós desconhecemos. Havia dimensões que desconhecíamos quando Ele nos deu o poder para nos tornarmos filhos dEle. Mas é provável que ainda haja dimensões. Eu estou certo quanto à minha pessoa. Eu não posso dizer isso sobre os meus irmãos. Mas quanto à minha pessoa, eu posso dizer que o Espírito Santo tem me assegurado que há dimensões da minha relação com o meu Pai que eu ainda não toquei. Não é, Ion? Há poucos dias fui à casa do Ion conversar com ele sobre uma discípula que estávamos querendo ajudar. E lá pelas tantas eu falei ao Ion assim: Ion, eu não me conformo. Agora mesmo ali no banheiro eu disse para um nosso amado que está numa cadeira de rodas aí, que me contou do acidente que o levou e o colocou numa cadeira de rodas. Eu disse para o Ion: eu não me conformo, que lá nós temos as cadeiras de roda na congregação com algumas pessoas. O Ion me disse: também não me conformo. Eu fico alegre que eles estão lá louvando a Deus conosco. Mas o Senhor Jesus disse que nós faríamos as coisas
que Ele fez. E ainda faríamos coisas maiores. Como é isso? É uma dimensão que eu desconheço. Ion, eu estava sentado à frente dele, puxou as minhas mãos. Lembra-te, Ion? Segurou as minhas mãos e eu disse, eu quero buscar uma relação com o Senhor em que o poder do Espírito Santo flua para cumprir o que Jesus disse que ia acontecer. E não me conformo com menos do que isso. E um pegou as minhas mãos e disse, eu também, vamos pôr o joelho no chão para pedir. E nós temos um pacto para após esse retiro começar, né, Ion? O perigo, amados, é nós pensarmos que nós temos tudo. Esse é um grande risco. É assim, nós, às vezes, nos parecemos mais com o filho mais velho da parábola de Jesus, que nós conhecemos como do pródigo. É interessante que as pessoas, descobri que as pessoas na igreja pensam que pródigo quer dizer perdido. Vocês já viram isso, né? A pródigo não quer dizer perdido. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Aquele que não sabe conter a bolsa e gasta. Que foi isso que ele fez na parábola de Jesus. Eram bens do pai. Bens dos quais ele era herdeiro, e ele esbanjou. Mas às vezes nós somos muito parecidos com o mais velho. Tenho pregado por aí que o filho mais velho, às vezes, me parece mais perdido que o que estava fora. Porque o que estava fora, apesar de separado, distante e no pecado, a sua reflexão foi avaliando o que desfrutava quando estava perto do seu pai. E o pai nem quis saber da motivação desse filho que voltava. Aliás, a motivação não era muito boa. A motivação dele era fome. Fome. Primeira coisa que ele diz é, quantos trabalhadores do meu pai têm o quê? Pão. Com fartura. Eu aqui pereço de fome. Ah, então eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. O pai não quis saber da motivação dele. Parece que sempre que eu tenho que falar, isso não está anotado aqui na apostila, que os irmãos vão receber depois, mas toda vez eu tenho que voltar para esse quadro maravilhoso que está lá naquele versículo de Lucas 15, acho que é o 25, que diz, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. É Jesus, amados, consegue com poucas palavras pintar um quadro da realidade do coração amoroso do nosso Pai. Como que o reconheceu? Como o reconheceu? Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Mas não só o avistou, correndo, é o pai que corre. Pai que corre.
Eu posso garantir para os irmãos que não é fácil um velho correr. A última vez que eu joguei futebol com os presbíteros foi um desastre. Eles me colocaram no golo. Depois que eu levei 3 gols, eu não aguentei mais. Aí, não sei se foi o Rogério ou o João Nelson, um deles me passou a bola e... Foi o Rogério? Deve ter sido o Rogério mesmo, porque tu sempre ficava como o meu adversário, né? Esse é um discípulo rebelde, né? Aí eu recebi a bola, suponhamos que foi do Rogério. Aí eu recebi a bola e saí. Eu não vou ficar aqui no gol, não. E saí assim, dei uma corrida, fui até o gol do adversário e chutei para fora. E pronto, terminou o jogo para mim. Aí eu me sentei, tinha um lugarzinho assim à margem, eu sentei. O meu consolo foi que 2 minutos depois o Moacir veio sentar ao meu lado. Lembra, Moacir? Eu sei o que é um velho correndo em direção ao filho. Meu filho, espiritualmente falando, meu filho Marcos era incrédulo. E um dia o Asaf chegou à nossa casa porque ensinava tocar esse instrumento aqui, que não vai para o céu, mas por enquanto vale. Ele vai para o céu, mas o violão, não. Tem coisa melhor lá para o Asaf. Mas ele ia lá ensinar o Samuel, o meu filho dos homens, o mais moço, e ele disse: Deus me deu hoje uma canção. Fomos para a sala, na nossa casa eram 2 salas separadas por uma cortina, fechamos a cortina, e o Samuel, o Asaf e eu ficamos ali, e o Asaf começou a cantar o texto de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Era a primeira vez que ele estava cantando para nós. E, de repente, o meu filho Marcos, enviado pelo Espírito, seguramente, colocou a sua cabeça entre as 2 cortinas e perguntou assim: posso entrar? Eu lhe respondi, correndo, depressa: meu filho, é a nossa casa. A casa é tua, meu filho. Entra e senta. E quando Asaf começou a cantar a segunda parte do texto de Apocalipse, o Espírito Santo me disse: hoje eu começo a tocar no coração do teu filho. E quando levantamos dali, eu estava numa grande alegria, porque meu filho voltava para a casa do pai dele. Mas eu temo, queridos, que às vezes, na prática, sem abdicarmos da nossa filiação, nós ficamos parecidos com o filho mais velho. E
eu já descobri que eu, às vezes, ficava assim e estou superando isso. O pai tem que dizer-nos: meu filho, tu sempre estás comigo. E mais ainda, tudo o que é meu é teu. Tudo. Mas tudo, Senhor. Porque eu disse que estou começando a sair dessa condição do filho mais velho. Porque eu sei que tudo é muito. É por isso que Jesus podia dizer: vocês vão fazer coisas como estas e ainda maiores. Porque Deus tem uma disposição amorosa para com a gente, nós, seus servos. Nós cantamos aqui: meu coração é teu, meu coração é teu, meu coração é teu, mas precisa ser mesmo todo nosso coração do Senhor, como filhos amados. Precisa. Nós temos que ser como Jesus, não é, amados? Não é isso que nós pregamos? Não exagero se digo que essa questão da filiação é o ensino principal de Jesus. Nenhum outro ensino de Jesus é tão importante como o do amor de Deus para com os seus filhos e dessa relação filial. Deus quer ter uma relação conosco nesta base. E a pergunta que podemos fazer aqui neste retiro, irmãos, é: que tipo é a minha relação com o Pai? Reavaliarmos nosso ministério, nosso serviço, em termos daquilo que o Espírito Santo nos disser que é o tipo da nossa relação. Eu sei que Deus tem um anelo tremendo do tamanho do seu amor para uma relação conosco dessa natureza. Quando o Marcos era pequenino, o Marcos sempre foi um filho com umas coisas especiais quando ele era muito pequeno. Recordo-me de uma cena voltar, eu era pastor na cidade de Rio Pardo, aqui no Rio Grande, e pastor metodista, e voltávamos do culto para casa, e ele era bem pequenino, tinha acho que 2 anos, e Lígia havia deixado um vaso com rosas em cima de um balcão na sala, e quando voltamos para casa, as rosas tinham se desfolhado, estavam as pétalas no chão. Recordo-me de encontrar o meu filho Marcos com as perninhas abertas, perninhas gordas abertas, e ele sacudia a cabecinha e dizia assim: que pena, que pena, que pena. Estava com pena das pétalas, das rosas que se tinham desfolhado,
Eu pensei assim: Senhor, faz do meu filho uma pessoa que ame as vidas, as almas, os perdidos, e diga: que pena, e entregue a sua vida a Ti, para resgatar os perdidos, para uma relação filial contigo. Pois não é que Deus ouviu? Lígia gosta muito de alguns textos dos Salmos e compartilha comigo destas suas predileções. A minha alma suspira pelo Deus vivo. Tem um texto que eu disse para ela: tu não sabe o que é isso, mas eu sei. É um texto que diz assim, o Davi diz assim: a minha alma suspira por ti, ó Deus, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu disse para a Liginha: tu não sabe o que é o guarda esperar o romper da manhã, eu sei. Aí sempre que a Liginha diz isto, bom, nem sempre, mas de vez em quando coincide na meditação que entra uma expressão dessas dos Salmos, eu digo para ela: querida, até parece que Deus tem uma má disposição conosco. E que nós precisamos dizer isso para ele: a minha alma suspira por ti, está tão longe. Nós parecemos mais com um poeta, como o nosso Castro Alves: ó Deus, onde estás que não respondes? Nos parecemos com Jó numa fase difícil em que ele diz: eu quero comparecer diante do seu tribunal para defender a minha causa. Eu tenho conversado assim com a minha amada, que Deus suspira por nós muito mais do que nós suspiramos por Ele. E às vezes eu confesso para os irmãos que quando nós cantamos estas expressões, e eu não tenho nada contra cantar as expressões do rei Davi, não tenho nada contra. Mas às vezes quando eu canto, eu sinto assim: mas como que eu estou cantando isso para ele? Só posso cantar como uma resposta ao seu suspiro que vem desde a eternidade. Erasmo citou um texto, nós citamos vários textos juntos, iguais. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes. O pai do filho pródigo, é bom lembrar isso, não se lembrou do filho um dia só, ele se lembrou sempre. Porque no dia que o filho voltava, ele estava esperando. Jesus está nos dizendo do amor do nosso Pai por nós, sempre na espera, sempre na expectativa, sempre nos aguardando, sempre. Mas ele saiu outra vez, na parábola de Jesus, ele saiu pela porta da frente para esperar o filho que retornava e pela porta do fundo para conciliar o filho mais velho, que não conhecia o seu coração amoroso. Ele trouxe os dois. Eu imagino assim, né?
O Moacir já me ouviu dizer isso mais de uma vez. A imaginação nos foi dada para ser usada, né? Santamente. Eu imagino o fim da parábola como não está na Bíblia, que o pai levou os dois para dentro de casa. Se um dos meus irmãos tem sido um filho mais velho, por não avaliar o que o pai tem para si, eu quero dizer nesta manhã que ele está me usando para chamar você para entrar com ele para a festa. Vede, Erasmo citou ontem, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados assim. Nós nos chamamos assim. Chamamos uns aos outros assim, meus irmãos. E de fato somos filhos de Deus, ele se apossou disso. O apóstolo sabia disso, João sabia disso, Paulo sabia disso. Olha a posse de Pedro. Eu tenho dito às vezes na congregação que Jesus disse que é para nós irmos curar os enfermos, e então nós ficamos orando, e não tem nada de errado, nós ficamos orando para que Deus cure. Mas Jesus disse que é para nós curarmos. E nós pedimos a Deus, Deus cura. Eu não vejo nenhum erro em pedir a Deus que Ele cure. Mas quando o João e o Pedro chegaram na porta formosa do templo e tinham um paralítico pedindo esmola, estendeu a mão e o Pedro disse, olha, nós não temos nem ouro nem prata para te dar, mas o que nós temos, isso nós te damos. Sem hesitação, nem sombra do homem que havia negado o Senhor, não muito tempo antes. Nem sombra. Um homem que se descobre um filho que entrou na posse das coisas do seu pai. O que eu tenho, o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda. O Paulo diz uma coisa muito importante, ele diz assim, Erasmo citou também, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diz Paulo, 1 Coríntios 6,17. Mas aqui ele nos diz que esse espírito que se uniu com o nosso espírito é quem dá o testemunho junto ao nosso espírito de que nós somos filhos mesmo, de fato. E o Paulo avança no descrever esta experiência de nossa filiação. Ele diz, ora, se somos filhos, somos também, como é, irmãos? Herdeiros. E herdeiros de Deus. E mais, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Jesus recebeu é que está à nossa disposição, meus amados. Vamos nos conformar com a mediocridade da nossa experiência de filiação?
Aí meu irmãozinho ali, querido, está fazendo assim com a cabeça. Não, né, Volney? Não. Nós não vamos nos conformar. Como diz o pessoal lá de Uruguaiana, há um eito, não é, Moacir? Há um eito à nossa frente, amados. Há um território imenso de graça e de misericórdia, no qual, de vez em quando, nós entramos fazendo uma incursão e saímos. Nos maravilhamos com algumas coisas. Alguns casais têm pedido, que são inférteis, têm pedido para nós orarmos por eles. Eu orei por um casal, desculpem essa referência de caráter pessoal, lá nos Estados Unidos, numa viagem que fazíamos de Boston, de viagem para Nova Jersey. E eles disseram no automóvel, quando estávamos viajando, eles perguntaram, pode orar por nós? Queremos muito ter uma criancinha e não temos. Aí não era eu que estava dirigindo. Eu até desconfio que era o Asaf, mas eu não tenho certeza. E eu me ajoelhei no banco e coloquei as mãos sobre o casalzinho e disse, Jesus, eles querem e tu tens poder. Dá-lhes um filho agora. E disse para ele, eu abençoo vocês em nome de Jesus para serem férteis. Não só recebi uma fotografia do nenezinho quando nasceu, mas eles apareceram aqui em Porto Alegre. Estiveram lá na tua casa. Foram na minha casa me levar a criancinha. Sabe o que eu senti, meu? E agora tem 2. Ah, bom. Não venham pedir para parar, porque eu não... Ah, porque teve um pastor lá de Recife, olha os irmãos de Recife aí, né? Que veio me pedir para parar. Eu digo, não, senhor. Pediu, levou. Mas quando eu recebi, irmãos, eu fiquei alegre. Quando eu recebi a fotografia da criancinha, numa cartinha que me mandaram, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me disse, você ainda não sabe nada. Coerdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Ainda ouço a voz do Mr. Betts quando eu era adolescente. Esse era o tema preferido dele. Co-herdeiros com Cristo. Quando eu ouvia do Mr. Betts, eu não sabia nada do que era isso. Mas há umas condições, meus amados. Aí é que está. Primeiro é que nós temos que ser filhinhos mesmo, né? Você está com o microfone aí, amado? Não? Os irmãos abram em Mateus 11, 25 a 27. Mateus 11, de 25 a 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus amados, eu uso dizer que a palavra-chave nesse texto é a última palavra, nessa tradução aqui, que o irmão leu, do versículo 25. Pequeninos. Tem alguns que fizeram uma iniciação do estudo do grego do Novo Testamento e outros que já são bem adiantados, como é o caso do John Nelson. Então, tu vai para a Grécia mesmo, né? Queira ou não queira, né? Hein? Está se preparando. Porque Deus já falou que ele vai acabar lá. Essa lei está pronta, né? Está pronta. É bom tu ir te mexendo aí, e o presbitério também. Essa palavra aí no original é uma palavra muito interessante, amados. Os pequeninos. Aí o início do segredo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos teólogos, aos que sabem as línguas originais, aos que são muito instruídos e fizeram vários cursos. Mas tu as revelaste aos pequeninos, filhinhos. Estava pregando uma vez numa igreja em Niterói, uma igreja de irmãos muito queridos. Eu nem me lembro quem era o pastor, mas faz muitos anos. E quando eu terminei de pregar, veio uma senhora na qual lhe faltavam os dentes da frente, pobremente vestida. Seu vestido era da condição de uma pessoa bem pobre, e ela começou a falar comigo assim, muito tímida, muito constrangida. Eu pensei que ela vinha solicitar alguma coisa, e ela disse assim: pastor, posso lhe dizer uma coisa que Deus me disse? Eu digo: não só pode, se Deus disse para dizer para mim, me diga depressa, eu quero ouvir. Ela disse: só que eu não sei bem, eu vou lhe dizer como é que eu ouvi. Ele disse que vai colocar o senhor sobre uma moeda. Eu disse: você tem certeza que foi moeda? Aí ela falou: não tenho, porque eu acho que não foi moeda, só que aquilo que ele me disse não existe. Disse: o que é que não existe, minha irmã? Moenda. Está bem diferente a promessa. Tu não estava comigo lá, Rogério? Estava, né? Olha aí, ó. Ai, meu pai. E veio. O Senhor revelou para aquela irmãzinha simples, que não me conhecia, nem lembro o nome dela,
e veio moenda. E muito daquela que mói fininho. E que eu precisava. Tem um pai amoroso, sabe o que nós precisamos. Mas Deus oculta estas coisas aos sábios e entendidos. Havia muitos entendidos lá na congregação. Se nós queremos saber as dimensões da nossa relação com Ele, a nossa relação filial com Ele, saibamos ser filhinhos. Filhinhos. Por quanto menores nós formos aos nossos próprios olhos, mais revelação haveremos de ter, porque agradou-se o Pai de ocultar palavras do nosso Senhor. Agradou-se o Pai de ocultar aos sábios e entendidos e revelar aos filhinhos, aos pequeninos. E também que guardemos os seus mandamentos por amor. Quer ler João 14, irmão? De 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tenho feito um propósito, eu convido os meus irmãos para, todos nós, temos feito o propósito de guardar a palavra do Senhor. Deixa eu ver quantos têm esse propósito. Levantamos a nossa mão para Ti, Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra. Há uma grande diferença entre o que guarda os mandamentos de Jesus por amor e o que o faz apenas porque ouviu que tem que guardar por lei, por legalismo. Porque a diferença vai se manifestar no serviço que prestamos. Legalista manifesta rigidez, secura, dureza. Mas o que ama e guarda os mandamentos do Senhor, que é quem realmente o ama, manifesta a presença do Senhor. Eu quero manifestar a Tua presença, Senhor. E a terceira coisa, eu quero me referir a um amado irmão para ilustrar a terceira coisa, que agora está na Noruega. Nosso amado Nilcinho, como nós o chamamos na intimidade. Não tem conta o número de vezes
que eu vi o Nilcinho no culto público, orando a plena voz e dizendo: Paizinho, Paizinho. Eu li um teólogo, há muito tempo atrás, que nós não devíamos ter essa intimidade com o Senhor assim, de chamá-lo assim. É só o teólogo que pode pensar isso mesmo. Nós devíamos ser mais respeitosos. Mas sabe que eu recebo telefonema do meu Samuel, que está lá em Salvador? E a primeira palavra que ele diz: Paizinho, pronto. Está feito. O que pedir, vai. É verdade que eu não recomendo que todos sejam um pai meloso como eu. Mas é o Espírito Santo quem nos faz dizer Abba, que quer dizer exatamente isso: paizinho, papai. É Ele que o Espírito Santo que nos introduz nesta dimensão. O Espírito Santo mesmo, Ele mesmo, o Deus em nós, nos introduz nesta dimensão maravilhosa de nos sentirmos filhinhos e que Ele é o nosso Paizinho muito amado. Cada vez que eu ouvia o Nilcinho dizendo Paizinho, eu dizia ao Senhor: que bom que toda a igreja se sentisse assim e tivesse liberdade contigo assim. E aprendi com ele. Ele sempre disse: aprendi umas coisas contigo, Moisés. E eu digo para ele sempre: eu também aprendi contigo. Eu já tenho me encorajado mais e mais para dizer: Abba, meu papai, meu paizinho. E quando crescermos nisto, é seguro que as promessas do Senhor vão se realizar na nossa vida. Fiquem certos disso, meus irmãos. Falem uns com os outros sobre isso um pouquinho. Eu quero entrar numa dimensão nova da minha filiação. Pode falar uns com os outros.